Olá, meus amigos do canal Arregui. O que mais temia a torcida do Flamengo está se concretizando. Jorge Jesus já está anunciado em Portugal como novo antigo técnico do Benfica, clube que ele dirigiu por quase uma década, alguns anos passados aí, clube ao qual ele é intimamente ligado. Ele chegou a entrar um pouco em litígio com a torcida, porque foi dirigir o Sporting, o grande rival lisboeta do Benfica, mas é um nome grande por lá, volta sim ao seu país natal. É compreensível que ele aceite esta proposta, dizem que milionária, embora o Flamengo também tivesse feito uma contraproposta milionária para ele permanecer. Não que ele não tivesse satisfeito com o trabalho que ele executa na Gávea, no Ninho do Urubu, no Flamengo. Fez um belíssimo trabalho, eu vou chegar lá já. Mas é em certa condição que se vive no Brasil hoje em meio a essa pandemia. Portugal está muito mais seguro para viver do que o Brasil. Oferece muito mais tranquilidade. Ele já é um senhor de idade, com seus 66 anos, 65. A família dele se encontra lá. Ele estará mais perto da mulher, dos filhos, dos seus. É compreensível no aspecto humanitário, aspecto como cidadão. Ele não deve ter falado isso, não sei se falará, mas é muito provável que isso tenha pesado muito a tranquilidade maior que ele terá para viver, para trabalhar em Lisboa, onde a restrição é muito menor do que aqui, os perigos aqui são muito maiores provocados pela pandemia. Lá, o futebol voltou recentemente numa condição muito mais controlada do que aqui. Aqui, muito mais irresponsavelmente, não deveria ter voltado, e ele voltou e foi campeão mais uma vez. Então é muito compreensível, repito, que ele aceite a proposta do Benfica. Agora, que fará falta? Sem dúvida fará. Para mim, no meu entendimento, eu acompanho futebol há 5 décadas, há mais de 5 décadas, 55 anos eu acompanho de perto o futebol e como profissional há 43. Eu nunca vi, eu vou me limitar ao século XXI, de 2001 para cá, um técnico fazer um trabalho tão impactante no futebol brasileiro como Jorge Jesus. Que os outros não achem ruim comigo. Eu vejo grandes trabalhos de técnicos nacionais no futebol aqui nos anos 2001 para cá. O Vanderlei Luxemburgo mesmo, no ano de 2003 do Cruzeiro, iluminado, que ele ganhou a chamada Tríplice Coroa, né, que os mineiros chamam, campeão mineiro invicto, campeão da Copa do Brasil invicto, campeão brasileiro com 8 derrotas, as 8 derrotas no ano inteiro, uma campanha irrepreensível que ele fez no Cruzeiro, montou um time bonito de se ver jogar, com o Alex luminoso dentro de campo, um time muito bom, um grande trabalho dele, e que ele apenas replicou um pouco no Santos, mas o Santos já tinha uma base boa do Leão, de campeão de 2002, então ele aproveitou essa base do Leão e manteve. Deu essa pinceladinha ali, mas manteve uma boa base, mas no Cruzeiro não, ele montou aquele trabalho. Eu vi o Muricy fazer um grande trabalho, o Muricy Ramalho no São Paulo, levou um tricampeonato brasileiro, que não é fácil. Pô, quando é que o time ganhou 3 títulos seguidos no futebol brasileiro? Ah, tudo bem, vamos lembrar do Santos nos anos 60, quando era Taça Brasil. Depois foi oficializado o Campeonato Brasileiro, mas era regulamento diferente. Ele ganhou títulos ali jogando 4 jogos. Então, não era uma campanha de 38 jogos. E o Muricy ganhou com o São Paulo. Um São Paulo sólido, um São Paulo pragmático. Não era um São Paulo bonito, assim, de encher os olhos, mas para quem aprecia o futebol nas nuances táticas, era um trabalho muito bem feito pelo Muricy. Então é um trabalho, eu diria, 2 trabalhos bons, muito bons, do Tite no Corinthians, 2011 e 12 principalmente, que ele foi campeão da Libertadores e do Mundo, e 2015, quando ganhou um brasileiro de maneira arrebatadora no segundo semestre. Então o Tite eu também vejo um grande trabalho este que o levou à seleção brasileira, onde ele começou bem, deu esperança de reproduzir esse bom trabalho, mas não foi tão bem assim na Copa do Mundo e nos amistosos que se seguiram. Vamos esperar que o Tite, que é um cara inteligente, é um cara esperto, está parado, está observando tudo, está calado, inclusive, tenha bons propósitos aí, que material humano ele tem para voltar a fazer um bom trabalho. Tivemos um outro trabalho temporal de treinadores que tiveram aquele momento brilhante ali
Cuca no Atlético Mineiro, campeão da Libertadores 2013, Marcelo Oliveira, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro 2013, 2014, Abel Braga, campeão da Libertadores e do Mundo pelo Inter em 2006 e campeão brasileiro pelo Fluminense em 2012, né? O Paulo Tuori, campeão da Libertadores e do Mundo pelo São Paulo em 2005, tiveram trabalhos pontuais ali. Né? O Fábio Carille no Corinthians, campeão brasileiro em 2017, o próprio Filipão na volta, campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2018, mas não foram trabalhos de encher os olhos. O Jorge Jesus, em um mês, em intertemporada, ele não foi pré-temporada, ele chacoalhou o Flamengo, ele mudou completamente um time que caminhava, se arrastava sob a direção do Abel Braga, não conseguia. É verdade que o português teve reforços, né? O Jorge Jesus recebeu reforços pontuais, os dois laterais vieram acrescentar muito ao time, assim como o Gerson. O time se incorporou de tal maneira ali, com a chegada desses 3 jogadores principalmente, e o Pablo Mari, que veio da Europa, foram 4 jogadores que deram uma encorpada no time do Flamengo, mas ele mexeu com o time, ele deu uma intensidade de jogo que eu raras vezes vi um time executar no futebol brasileiro. Uma intensidade, uma concentração, um nível de concentração quase absurdo, uma ligação. O que esses jogadores fizeram, principalmente no segundo semestre do ano passado, começaram esse ano, mas o ano foi interrompido pela pandemia de coronavírus, mas no ano passado, que valeu ao time do título brasileiro, título da Libertadores, e na esteira desse ano vieram a Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca, com Taça Guanabara no meio. Então, mas ele tirou o futebol brasileiro da mesmice, da zona de conforto. Tirou nós, jornalistas também, que estávamos habituados a muito menos. Nós nos contentávamos com muito menos. Tirou os treinadores brasileiros, que se sentem incomodados sim. Tantas são as farpas a ele dirigidas por um ou outro. De vez em quando não solta uma coisa aqui. Mas ele pôde investir, ele teve contratações. Quantos treinadores brasileiros tiveram N contratações e não conseguiram nada? O Palmeiras é um exemplo disso. Né? Outros times contrataram muito, o Atlético Mineiro há alguns anos, o Inter, o Grêmio, o Cruzeiro, o próprio Flamengo em anos anteriores. Não, o que ele fez foi espetacular. Vai deixar saudade por isso. O Flamengo continua com o melhor grupo de jogadores do futebol brasileiro, o melhor elenco, tem onde tirar. Que não perca ninguém aí, que o Jorge Jesus é capaz de levar alguém aí. É muito provável carregar alguém com ele para o Benfica. Vários jogadores do Flamengo caberiam bem no time do Benfica, eu diria até a maioria do time titular. Se o Flamengo mantiver o elenco dele, ele entra como um dos favoritos do Campeonato Brasileiro, mas não entra tão destacado quanto estava. Porque é uma incógnita. O substituto do Jesus virá com a mesma pegada, deixará o time com a mesma intensidade, fará com o time, a torcida por enquanto não, aquele elo, aquela ligação, aquela máquina azeitada que impressionava os adversários de todo mundo. Muitos vão me cobrar que o Jorge Sampaoli, com menos elenco, fez algo parecido no Santos. É verdade, ele fez o Santos jogar grandes partidas, mas o Santos sofreu algumas derrotas meio estranhas também, porque é um time que se expunha demais atrás, é um time que, ao agredir demais o adversário, se expunha demais atrás. Levou algumas goleadas, até do Ituano levou. Então, ele sofreu algumas coisas que o Jorge Jesus no Flamengo não. O Jorge Jesus perdeu 4 jogos apenas. 4 jogos apenas. Né? Ele perdeu um 4-0 para o Santos no último jogo do Brasileiro, mas ele estava preocupado com o Mundial, escalou um time meio desfalcado ali, ia para o Mundial, ali nem conta muito aquele jogo. Né? Os jogadores estavam preocupados com a viagem, tudo. Não conte aquele jogo como um normal. Então, o Sampaoli conseguiu um grande trabalho no Santos, é de se esperar, a expectativa é que repita isso no Atlético, que tem um elenco superior ao Santos e contratou bem, mas por enquanto ainda é um projeto, ainda não é realidade, não vimos em campo. O Atlético já entra com uma responsabilidade um pouquinho aumentada. O Flamengo perde seu principal artífice aí. O Palmeiras perdeu uma dupla de ataque, né? Com a suspensão do Rony e o empréstimo do Dudu ao futebol do Catar. Não se sabe como o Vanderlei Luxemburgo conseguirá remontar esse time do Palmeiras aí, que já estava alicerçado em torno desses 2 jogadores que ele pensava ali. Então, a saída do Jorge Jesus é uma lacuna. Agora, o Flamengo vai ter que pensar em substituí-lo por alguém que tenha a prudência, a humildade e a firmeza de dar prosseguimento, pelo menos a parte de intensidade, de concentração, de motivação do time do Flamengo. Que Jorge Jesus faça bom trabalho no Benfica, que ele leve para lá seus conceitos, tudo. Foi muito boa a presença. E ele, repito, tirou o futebol brasileiro
da zona de conforto. Tirou. E que ela não volte tão cedo. É isso aí, meus amigos. Inscreva-se no canal Arregui.